Bíblia na linguagem que todos entendiam. Lutero não foi o único campeão da reforma europeia. Huldrych Zwingli foi responsável por traduzir a Bíblia de Zurique para o povo da Suíça. Se o luteranismo nasceu em Wittenberg, então o presbiterianismo nasceu em Genebra. João Calvino foi o mais notável pioneiro desta reforma. Ele era incomparável na área da teologia. Os outros reformistas escreveram e questionaram doutrinas, mas não na dimensão e profundidade características de Calvino. Ele também construiu a única universidade para a formação de ministros reformados e fez de Genebra a capital do movimento reformado. Calvino governou Genebra com pulso forte. Agora era a vez dos protestantes perseguirem. Ocorreram 58 execuções. De fato, 34 mulheres foram queimadas sob suspeita de propagar a praga por meios de magia. Genebra se tornou a Roma do protestantismo para cerca de 6.000 refugiados da Inglaterra, Escócia e França. Estou sentado aqui numa ponte sobre o rio Cam, em Cambridge. Estou pensando em alguns grandes rios, os quais não temos certeza de onde ficam suas fontes. E assim como ocorre com os rios, ocorre também com os grandes movimentos. Não há dúvida, quando se fala em reforma, pensamos na Alemanha e automaticamente pensamos em Martinho Lutero. Na Suíça é Huldrych Zwingli, ou então João Calvino. Na Escócia é John Knox. Mas na Inglaterra, a fonte deste movimento foi certamente o Livro Eterno. Não resta dúvidas para nós de que houve certas personalidades que ajudaram-no a seguir firme em seu progresso. E se tentarmos encontrar a personalidade que deu início a tudo, provavelmente é um homem chamado Thomas Bilney. Bilney nasceu na cidade. Tinha que dividir sua recém-descoberta fé com os outros. Ele escolheu o The White Horse Inn como campo onde plantar sua semente. Era um bar onde os superiores acadêmicos de Cambridge se reuniam e discutiam assuntos proibidos na sala de aula. Tinha o apelido de Pequena Alemanha, por serem discutidos muitos dos escritos de Lutero. Bilney levou seu Novo Testamento para a mesa de debates. O resultado foi avassalador. A notícia se espalhou por Cambridge e começou a atrair notáveis conferencistas da universidade. Mas estes homens estavam sendo convertidos pela revelação contida no Novo Testamento de Bilney. Deste pequeno grupo de homens, futuramente sairiam 2 arcebispos e 8 mártires. Mas dentre estes nobres acadêmicos, havia um jovem chamado William Tyndale. O Livro Proibido, 1525 depois de Cristo.
Tyndale não era um estudante comum. Nascido em 1494, sabemos que ele recebeu seus diplomas em 1515 do Magdalen Hall em Oxford. Nesta época, Thomas Wolsey, o arcebispo de York, estava travando um ataque geral aos reformadores. De fato, em 1517, num pequeno parque em Coventry, 5 homens e 2 mulheres foram julgados por heresia. A acusação foi de que eles estavam ensinando a seus filhos a prece do Senhor e os 10 mandamentos em inglês. Eles foram considerados culpados e queimados vivos em praça pública. Wolsey também foi implacável em sua busca por livros proibidos em Oxford. A influência dos Lollardos ainda era fortemente sentida em Oxford, e Wolsey procurou destruir cada livro proibido no qual ele pusesse as mãos. Quando Tyndale ouviu falar da fraternidade White Horse Inn de Bilney em 1519, ele trocou Oxford pela mais tolerante Cambridge e associou-se a este grupo reservado de estudos da Bíblia. Foi aqui em Cambridge que Tyndale descobriu o poder fascinante e regenerador da Bíblia. Ele sabia que este despertar estava restrito a Cambridge apenas em função da cultura. E se as pessoas comuns não podiam mostrar-se à altura da cultura de Cambridge, então a Bíblia deveria reclinar-se ao nível do entendimento comum. E assim, a tarefa de sua vida e a causa de sua morte foi traduzir a Bíblia para a linguagem do homem comum. Ele era um excelente erudito em grego. E era também um grande debatedor das Escrituras. Um certo clérigo provocou Tyndale dizendo: melhor viver sem a lei de Deus do que a do Papa. Tyndale retrucou: eu desafio o Papa e todas as suas leis. Se Deus poupar minha vida por muitos anos, farei com que o menino que conduz o arado saiba mais sobre as Escrituras do que você. Aos 30 anos, ele decidiu que a missão de sua vida seria traduzir a Bíblia para o inglês. Talvez ele nunca tenha imaginado que este projeto mais tarde lhe renderia o título de o pai da Bíblia inglesa. Ele se tornou empregado da família de John Walsh de Little Sudbury Manor, nas colinas de Cotswold, perto de Bristol, a área de sua origem. Tornou-se o capelão de Sir John Walsh e sua esposa e tutor de seus 2 filhos. E foi nesta casa onde ele começou a tarefa de traduzir o grego para o inglês. Este pequeno sótão era o quarto particular de William Tyndale, enquanto ele trabalhou para a família Walsh. Aqui ele dormia, aqui guardava seus livros e aqui estudava. A ideia lhe veio à mente de que, se o Novo Testamento em grego provocar um efeito tão profundo no mundo escolástico, o que uma Bíblia inglesa faria pelos lavradores? Neste exato momento, ele decidiu que iria traduzir o Novo Testamento em grego para o inglês. Ele apelou para o bispo de Londres, Cuthford Tunstall, para que revogasse a lei aprovada contra os Lollards, proibindo qualquer uso da Bíblia que não fosse em latim. Mas foi em vão. Tyndale, portanto, resolveu se exilar de sua terra natal e rumou para o continente para realizar sua grande missão. Tyndale viajou para Wittenberg para terminar a tradução do Novo Testamento. Lutero e Tyndale ficaram fortemente ligados pelo mesmo lema: sola scriptura, apenas a Sagrada Escritura. A cidade se tornou um refúgio para o foragido. A impressão foi a mais difícil tarefa de todas. Em Colônia, eles encontraram um propenso impressor. Mas espiões ingleses interromperam a operação atravessando a porta da frente, enquanto